Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente A Satanás não importa quão religioso você seja, ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Ao nascer do sol, e passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol.
A Satanás não importa quão religioso você seja, ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Ouvintes, a maior celebração de todos os tempos foi no domingo da ressurreição, quando Jesus provou o que antes havia dito. É um dia que foi determinado no calendário para representar aquele dia exato da ressurreição, para simbolizar. A igreja primitiva reunia no primeiro dia da semana, que no calendário nosso é o domingo. Por quê? O molho lá no Velho Testamento era movido exatamente no primeiro dia. Isso falando já da ressurreição de Jesus Cristo. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta até que hajam provado que aquilo seja verdade. João disse: no que é verdadeiro estamos. Entre tantos milhares de segmentos, de pensamentos, de teologias, teria que ver ou haver uma única palavra, um único princípio correto. Todos não podem ser. Paulo afirma: há um só Senhor, há um só batismo e uma só fé. E Jesus disse no singular, ele disse na primeira pessoa: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por esse único caminho. Ele recomenda e reconheceu que os fariseus faziam isto: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. Elas testificam de mim. E Paulo disse: examinai tudo e retende o bem. Então, eles examinavam tudo e conheciam tudo, o que era correto. Eles têm uma fé correta, verdadeira em relação a Deus. Os judeus não aceitam dividir Deus em três partes. E, no entanto, ele crê no Messias. Os judeus, eles ainda não tiveram seus olhos abertos para verem que Jesus Cristo é esse Messias que eles esperam. A diferença é somente esta. Não que o Messias viria como uma segunda pessoa, ou uma suposta segunda pessoa de uma suposta Santíssima Trindade. Não.
Então, eles têm uma fé correta a respeito de Deus. E isso é muito importante. Embora o profeta afirme nesta mensagem, ao nascer do sol, o que citamos como abertura, que a Satanás não importa quão religioso você seja ou quão correto possa ser em sua doutrina. Isto quer dizer, doutrinas e doutrinas, mas mesmo crendo na verdadeira doutrina. Não é tudo. Não quer dizer que é tudo. Mas é fundamental crer no que é verdadeiro. Se você passa por alto essa vida de poder, essa vida do poder da ressurreição, se você não recebe a revelação da ressurreição de Jesus Cristo, você não estará na primeira ressurreição. Agora, isso não é para quem quer, não é para quem corre. Em maneiras de crer, nós chamamos, o profeta nos chama a atenção na mensagem Nascer do Sol, se referindo ao dia da ressurreição, à comemoração, ao tão conhecido domingo de Páscoa. Este dia não é somente um dia de recordação, com estas flores, os chapeuzinhos, os coelhinhos e todas essas coisas que temos introduzido. E mesmo as celebrações tão santas, o que está muito bem. Porém, tudo isto não é o assunto verdadeiro neste sentido da ressurreição. Paulo deixa bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Então, muitos dizem, em pensamentos diversos, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, e na sexta-feira devemos tomar a Santa Ceia. Que quantidade diferentes de doutrinas. Cada um alegando ter a doutrina certa, correta. E se você põe a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser no dia de sábado ou no primeiro dia da semana, todas estas coisas não são nada. Tudo isto são tradições. De que benefício lhe seriam estas coisas? Ao serem praticadas até mesmo no espírito de superstições, serem praticadas no espírito religioso. E que benefício isto traz? Nenhuma mudança de vida. Por exemplo, se celebra a quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo, o que adianta? É apenas uma celebração da qual não há contra. Celebrar nascimento, mesmo sendo em dia errado,
mas representa, simboliza aquele dia verdadeiro. Tudo bem. É apenas celebração da qual não há nada contra. Mas a verdade é que tem cumprido somente com tradições, cabalmente. E tem deixado de lado o tema principal, que é a vida em si mesmo, que é aquele poder vivificador que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Portanto, ser batizado com aquele Espírito de Cristo, aquele Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. É ser habitado, habitação do Espírito que ressuscitou a Cristo. Esse é que é o importante da ressurreição para nós. Paulo disse: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo, pense nisto. Que o Espírito de Cristo habita em vós. Então você deixa isto passar de alto e vai comemorar a ressurreição, vai sentir paixão pela morte, vai comemorar o nascimento de Jesus, Natal, e práticas religiosas tradicionais, comer e beber, e comércio. Nada disto tem sentido, a menos que tenha vida em si mesmo, que aquele poder do Cristo ressurreto tenha liberdade, lugar para atuar na vida do cristão. Portanto, o profeta afirma, como profeta de Deus, não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido, ou a quantas pertencerá, quantas almas vai ganhar para Cristo, não importa se você não tem nascido de novo, jamais o Espírito da ressurreição opera na sua vida. Quem não ressuscita, continua morto. Quem não nasce de novo, não tem o poder da ressurreição. Não tem o poder de Cristo, porque esse novo nascimento, no verdadeiro sentido bíblico, é uma ressurreição. Dentre os mortos, em tradições, não é tradição sobre Maomé, sobre Buda e outros pagãos, não. Tradições em torno de Jesus Cristo, em torno de Deus. Tudo isso é veste rasgada diante de Deus. Não tem nada a ver. Então o mundo se prepara. Em cada época dessa, o espírito do comércio reage. Em cada época, em cada data, se é dia dos pais, se é dia das mães, se é dia das crianças, é dia da mulher, é dia do homem, é dia do empregado, é dia disto, é dia daquilo. Depois, dia de santos. Santos e mais santos,
Cada dia é um dia de um santo, depois tem o dia de todos os santos, aí vem finados, dia dos mortos. Não importa se um tenha morrido 1000 anos atrás, ou se morreu hoje, é dia dos mortos, é dia dos finados. Finados estão no esquecimento. Paulo disse: ignorantes acerca da verdade em relação à ressurreição. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, dos finados. Porque como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, ele também trará a si todos que dormiram em Cristo. Então, aí está, não é uma questão de polêmica, é uma questão de analisar uma realidade. Não vamos mudar nada. As datas vão continuar, as celebrações vão continuar, o foguetório vai continuar, tudo isso vai continuar, nada vai mudar. Mas existe alguém, existe um povinho que não vai mudar, que já mudou. Tem sentido a ressurreição de Jesus Cristo, o poder vivificador. Este é o nascer do sol. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Ungir a Jesus, o corpo dele. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E vocês sabem o que foi que elas encontraram lá. O anjo do Senhor disse: vocês estão procurando aquele a quem já ressuscitou? Aí está a justificação da nossa fé. É nisso que você está descansado. Nisto estamos descansados. Não em mérito próprio, não em condição própria, não em religião que eu possa desenvolver, praticar tradições, mas em Jesus Cristo, no poder da ressurreição, da cura divina. Creia nele agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas vezes me vejo fugindo de ti, ó Deus. Como Jonas, imagino que posso escapar. Porém, se o Senhor tem me chamado, é melhor desistir e atender-te, Senhor. Não quero fugir de tua presença, Senhor. Quero cumprir
chamado, irás me ajudar, e que tua vontade seja cumprida em mim. Eu sei que teu plano vai realizar, e a tua vontade terei de cumprir. Não quero fugir de tua presença, Senhor. Quero cumprir tua vontade, pois sei que assim muito feliz serei. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Não quero fugir de tua presença, Senhor. Quero cumprir tua vontade, pois sei que assim muito feliz serei. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Vale a pena servir-te, Senhor, e cumprir teu querer. Wonderful, wonderful, Jesus is to thee, the Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, oh saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh wonderful, wonderful, Jesus is to thee. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, are you enthused about your experience with Christ? Isn't He wonderful? Doesn't He satisfy? I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, mighty God is He. Oh, saving me, keeping
that scriptural? The Bible said, clap your hands. Make a joyful noise unto the Lord. You know, I always wanted to play music. My daughter, Rebecca's taking piano. My little boy's taking trumpet. But I did learn an instrument, a 10-string. Wonderful, wonderful, Jesus is the King. Counselor, Prince of Peace, my God is King. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. You love Him? We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. A escritura a ser usada nesta noite está em Filemon, capítulo 1, versículo 1. Filemon, capítulo 1, versículo 1. Em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Efésios, capítulo 3, versículo 1. E nós vamos adorar o Senhor com o hino 52 do Inário da Águia. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor. Hino 52. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso e superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso e superno, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso e superno, de alegria e paz eterna. Ó bendito teu nome eterno,
paz, de saúde, repouso superno, de alegria e paz eterna. Aleluia! Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com o hino 38 do Inário Antigo. 38, Deus é tão bom. Aleluia, Deus é tão bom. A escritura está em Filemon, capítulo 1, versículo 1, e a outra em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Hino 38, Deus é tão bom. Vamos adorar o Senhor com todo o nosso coração. Deus olhando do céu para a terra não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caído, perdido por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. Que adulterar-se na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caído, perdido por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. A mulher que adulterar-se na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas ele era a porta e ela passou. E ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta pra você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Vamos cantar aquele corinho, aleluia. Acho que pode ser ré mesmo. Aleluia, aleluia,
Deus te ama. Aleluia. Senhor nosso Deus, estamos aqui na tua casa, Pai, para engrandecer o teu nome. O melhor lugar aqui nesta cidade, ó Pai, é aqui na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseres, vamos à casa do Senhor. Quantos muitos, ó Deus, não têm desejo mais das coisas de Deus, mas aos eleitos predestinados, que estão com as suas almas sedentas cada dia mais, ó Deus, para receber mais uma porção, ó Deus. Que nesta noite, ó Deus, possa cair migalhas sobre o teu povo nesta noite, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Irmão Pedro Elias, depois, senhor, na hora das ofertas, o senhor recolhe as ofertas. E nós temos aqui uns pedidos de oração. Eu queria chamar aqui o irmão Eliseu Marcones, evangelista, para orar por esse pedido de oração. Oração pelas viagens do pastor Cleomar Borges e família. Oração pelo pequeno Davi Porto. E oração pela temporada no Sítio Formoso. Aleluia. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, por tudo, ó Pai. O hino, Pai, que foi cantado, Pai, o Senhor abriu a porta, Pai, para nós passar, ó Pai. E essa porta nós sabemos que é o Calvário, ó Pai. O Senhor derramou ali, ó Pai, o seu sangue por nós, ó Pai amado. E nós te agradecemos por tudo, ó Pai. E aqui também, ó Pai, os pedidos de oração, ó Pai, pelas viagens do nosso pastor, ó Pai, Borges e sua família, ó Pai. Oração pelo pequeno Davi Porto, ó Pai. E oração também, ó Pai, pela temporada no Sítio Formoso, ó Pai. E nós entregamos tudo nas tuas mãos, ó Pai. E onde houver, ó Pai, um acontecimento do Senhor, um ajuntamento do Senhor, ó Pai, que o Senhor também possa abençoar, ó Pai, os irmãos ali, ó Pai, ali na Venezuela, ó Pai, que o Senhor também possa também ajudar eles ali, ó Pai, naquele terremoto que teve ali, ó Pai, aquelas pessoas perderam as suas famílias, ó Pai, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa também, ó Pai, abençoar aquelas pessoas, ó Pai. Abençoa cada irmão que tem chegado aqui nessa noite, ó Pai, que tem entrado por essas portas, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, ó Pai, com perdão, ó Pai, dos nossos pecados, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor por tudo, ó Pai. Amém, Jesus.
escritura que o pregador estará usando é Filemon, capítulo 1, versículo 1. E também Efésios, capítulo 3, versículo 1. É a escritura que o evangelista irmão Ademilson Ribeiro estará usando. Somente crer, somente crer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, nas quais estamos alegres. Você está alegre? Você está triste, cabisbaixo? Não, seja alegre, você é filho do rei. Estava vendo aquele lindo cantando lá em Campinas, a gente volta assim, sou filho do rei. Irmão, quando Satanás vir querer te afrontar, você fala assim, vai-te Satanás, eu sou filho do rei. Eu sou filha do Senhor Jesus Cristo. E manda ele embora. E graças a Deus estamos aqui mais uma vez, nesta noite, para sairmos aqui abençoados. E eu agradeço a Deus, ao pastor Cleomar Borges, pela confiança. Tivemos um momento muito maravilhoso ali nas reuniões especiais, não foi, irmão Eliseu? Tivemos na sexta-feira, irmão Felipe. Se eu for aqui mostrar o destaque, nós vamos o culto inteiro. Nas reuniões internas, a reunião interna, o pastor Wesley Rodrigues deu uma tremenda palestra para nós. Pois à noite, aquele culto, que Deus usando o servo dele, no domingo, escola da manhã, abandonando tudo. Essa mensagem, ela cada dia mais fica nova para a gente. Nós ouvimos ela um pouco lá eu li ela um pouco lá em Goiânia, li um pouco em casa, depois veio vindo, você vai vendo assim, fala, meu Deus, eu não vi isso aqui. E aí você vê de novo. E essa semana nós estamos, quem está ouvindo a mensagem da semana, que vai ser, o culto de hoje não vai ser banquetear sobre a mensagem dessa semana, um prisioneiro. Uma tremenda mensagem. Quando você for sair para uma caminhada, for sair para o trabalho, vai ouvindo a mensagem do profeta. É isso que te coloca lá no rapto. E a fé para o rapto está na onde? Está nas mensagens. E nós vamos ler a escritura que foi dita, e depois nós vamos ver uma parte da mensagem, um prisioneiro. Após a voz do profeta, tem um hino, irmã Ionice? Tem, né? Tem. Glória a Deus. Filemon, capítulo 1, versículo 1. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. E agora vamos lá em Efésios, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo,
sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Querido Pai Celestial, vivifica estas palavras em nossos corações e fala conosco, ó Pai. Fala que o teu servo ouve, ó Pai. Aqui não há ninguém grande, grande é o Senhor. E eu sinto o Senhor aqui presente, Pai. A tua palavra não volta vazia. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E eu creio plenamente, ó Deus, se cada um estiver com seus olhos espirituais abertos, verão o manifestar do Senhor aqui nesta noite. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, vamos ouvir do parágrafo 71 ao 87. E agora, tudo para que ele tinha sido treinado. Deus tinha tirado tudo isso dele. Está vendo? E qual fosse o seu objetivo e para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro e as ambições do seu pai e sua mãe. Tudo tinha sido tirado dele porque Deus tinha uma outra coisa. Portanto, ele era prisioneiro, tendo deixado o objetivo que tinha em vida, e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo, o qual era a palavra. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo, indo cerca de 11 horas, talvez, num dia em que ele foi derrubado, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? E ele ergueu os olhos, e erguendo os olhos, sendo judeu, sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor que conduziu os filhos de Israel. Porque ele sabia que ela era isso. Lembre-se, este hebreu nunca teria chamado nada de Senhor, S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula, Elohim, a não ser que estivesse convencido que era aquilo mesmo, porque ele era estudioso, treinado, e quando ergueu os olhos e a viu, uma luz, uma coluna de fogo que tinha conduzido seu povo através do deserto, e ele disse: Senhor, Elohim, S-E-N-H, com letra maiúscula, Senhor, quem és? E que surpresa deve ter sido para este teólogo ao dizer: eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Que reviravolta! Deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha ao descobrir, subitamente, que ele estava perseguindo. Suas ambições o tinham afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. E que grande choque deve ter sido para este apóstolo quando ele disse: eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Por que me persegues? Outra pequena citação que poderíamos deixar aqui. Veja, quando zombam da igreja, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Por que me persegues? Como poderia Paulo, então, com todo o seu intelecto, crer que era isto, que este grupo que estava perseguindo era o próprio Deus que ele afirmava estar servindo? Acho que isso sem entrar em detalhes, acho que todos estamos bem treinados o suficiente para saber o que quero dizer aqui. A mesma coisa está acontecendo hoje. Paulo, embora na ignorância, ainda assim era esperto e inteligente, muito mais inteligente do que aqueles galileus sem instrução que ele estava perseguindo, que já haviam, em sua humildade, aceitado este homem como Senhor. Mas Paulo, em seu grande ensino e seu intelecto, não podia aceitar isso. E que reviravolta deve ter sido para ele neste caminho. E ele foi cegado, de modo que não cumprisse sua comissão, mas foi conduzido a um lugar, numa rua chamada Direita.
e à casa de um deles. E então chegou o profeta ali, chamado Ananias, o qual viu, numa visão, ele vindo, viu onde ele estava, foi até onde ele estava e entrou. E disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti, e tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Veja onde ele estava. Que coisa deve ter sido para Paulo. Está vendo? Tudo quanto ele havia sido treinado a fazer era vice-versa. Assim, agora, com toda a instrução que tinha, ela tornou-se simplesmente nada para ele. Agora, ele sabia que teve uma experiência. Assim, aqui está outra boa lição para nós, que só experiência não é suficiente. Tem de ser experiência conforme a palavra do Senhor. Assim, vendo isto, e sabendo que isto era uma grande coisa, então que outro tinha recebido isto antes dele, ele levou 3 anos e 6 meses lá no deserto da Arábia, aprendendo a Bíblia como ela era então, o Antigo Testamento, indo lá para comparar esta experiência que tinha tido e ver se era escriturística. Agora, e se ele dissesse: bem, acho que isso foi só um ventinho passageiro, e continuasse? Vou seguir meu intelecto. Agora, ele tinha de ser prisioneiro de alguma coisa. Uma prisão. Assim, depois de comparar e ver, não é de admirar que pudesse escrever o livro de Hebreus em tipo. Está vendo? 3 anos e meio lá, banhando-se na palavra e constatando que o mesmo Deus que o chamou o estava levando de volta e mudando todo o seu intelecto, mudando tudo que ele alguma vez pensou, tudo que treinou para ser. Toda a sua ambição simplesmente removeu dele e se tornou um prisioneiro. O amor de Deus tinha sido tão tremendo e tal revelação que ele não pôde se livrar disto. Essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade que encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro para o resto. Está vendo? Você se livra de tudo para se aprisionar a isto. Foi expressado certa vez que Jesus disse: o reino do céu é como um homem que vai comprar pérolas. Então, quando encontra a grande pérola, ele vende tudo o que tem para comprar essa. E assim é aqui. Você tem uma concepção intelectual, você tem uma experiência teológica. Mas quando chega a hora em que você realmente encontra a coisa verdadeira, você simplesmente vende tudo mais e se prende a isso. Paulo sabia o que era. Ele constatou que estava preso a algo. Como nós pomos um cavalo preso a um arreio, é para puxar alguma coisa. E Paulo soube, depois desta experiência, de 3 anos e meio, tipificando a experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo, a experiência que teve para puxar o Evangelho na presença dos gentios. O Espírito, ele próprio, o prendeu. E hoje, como servos de Cristo, nos tornamos presos, atados. Nós não podemos ir, estamos restringidos a ela, presos à palavra. Não importa o que alguém diga, você está preso a ela. Há algo acerca dela que você simplesmente não consegue se livrar dela. Você foi posto sob o jugo com ela pelo Espírito Santo, posto sob o jugo da palavra. Não importa o que qualquer um diga, é a palavra. Está sempre preso a ela, posto sob o jugo dela.
A palavra pelo Espírito. Ele estava preso. Ele tinha aprendido lá na parte remota do deserto arábico, quando todas as suas coisas anteriores, e experiências e ambição, que ele tinha sido despido dessas coisas. Agora, é aí que encontramos. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Oh Deus. Deus continue abençoando a irmã Eunice, louvando ao Senhor. Nós agora vamos banquetear na mensagem do profeta. No parágrafo 71, ele está dizendo assim: e agora, tudo para que ele tinha sido treinado, falando de Paulo, Deus tinha tirado tudo isto dele, está vendo? E qual fosse o seu objetivo e para que seu pai tinha gasto o seu dinheiro e as ambições do seu pai e sua mãe, tudo tinha sido tirado dele, porque Deus tinha uma outra coisa. Portanto, ele era prisioneiro, tendo deixado o objetivo que tinha em vida, e tinha se tornado um prisioneiro de Jesus Cristo, o qual era a palavra. Ele deixou de ser
o natural para estar no sobrenatural. E esta palavra e esta mensagem é o sobrenatural para cada um de nós. E nós temos aprendido isto. Aquele caminho a Damasco mudou Paulo, indo cerca de 11 horas, talvez, num dia, em que ele foi derrubado, e ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, por que me persegues? E ele ergueu os olhos, e erguendo os olhos, sendo judeu, e sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor que conduziu os filhos de Israel, para que ele sabia que ela era isto. Paulo, ele sendo um perseguidor do povo de Deus, que era Saulo, mudou o nome para Paulo, ele deixou toda a intelectualidade da vida humana dele. Os seus pais queriam ambição para ele ser um grande homem, mas Deus, quando ele precisa de um homem, ele tira toda a bagagem humana, tira todo o eu de cena, tira toda a naturalidade, todo o humanismo, para o sobrenatural entrar e operar. Aí já não é mais o homem, é Deus no homem. E aqui ele dizendo, sabia, olha aqui que ele falou, e erguendo os olhos, sendo judeu, e sabia que aquela coluna de fogo era o Senhor, que conduziu os filhos de Israel, porque ele sabia que ela era isto. Irmãos, nos dias de hoje, os verdadeiros filhos de Deus, ele tem discernimento de que Elias, filho do homem, e sétimo mensageiro. E hoje nós estamos vendo o que? Elohim. Irmão, isso tem me tornado tão real lá dentro da minha alma. Eu quero estar ouvindo essa voz do profeta, eu quero estar ouvindo esta mensagem, porque eu não quero ficar pela grande tribulação. O eleito, ele está vendo, sabe o que? Elohim nesta mensagem. Sabe o que o diabo quer fazer você? Parar. Olhando o defeito de pessoa, de fulano, de cicrano. E saiba de uma coisa, na mensagem Amor Divino fala, Deus permite converso na igreja para manifestar os santos. Você acha que ainda não vai acontecer aí uma peneirada? Vai! Aqui em Boa Esperança mesmo, vocês sabem disso. Começou lá na casa perto da rodoviária, depois foi lá para o Antônio Juviano, depois foi lá para o Maringá, depois do Maringá teve uma peneirada, depois teve outra peneirada. E saiba de uma coisa, você tem que estar assim, sabe, eu estou grudado nesta mensagem e nesta palavra, eu não vou ouvir vozes laterais, mas eu tenho visto Elohim nesta mensagem. Você tem visto? Você tem visto a coluna de fogo guiando o povo de Deus hoje? Só quem está com seus olhos espirituais abertos que estão vendo isto nesse dia. Lembre-se, este hebreu nunca teria chamado nada de Senhor, S-E-N-H-O-R, com letra maiúscula, Elohim, a não ser se estivesse convencido que era aquilo mesmo, porque ele era estudioso, treinado, e quando ergueu os olhos e a viu uma luz, uma coluna de fogo que tinha conduzido o seu povo através do deserto, e ele disse, Senhor, Elohim, S-E-N-H,
O. Aqui está só S-E-N-H. E reticência, Senhor. Com letras maiúsculas. Senhor, quem és? Era uma pergunta. Senhor, quem és? E que surpresa deve ter sido para este teólogo. Ele era um teólogo. Teólogo ao dizer: eu sou Jesus, o próprio contra quem ele tanto estava. Que reviravolta, deve ter sido algo terrível para este homem, que todas as suas ambições que tinha, ao descobrir subitamente que ele estava perseguindo, suas ambições o tinha afastado. A mudança nele, em Paulo. Suas ambições o tinha afastado para mais longe da coisa principal que ele intentava fazer. E que grande choque deve ter sido para este apóstolo, quando ele disse: eu sou Jesus, o próprio que ele estava perseguindo. Porque persegues? Mas Saulo, se tornando Paulo, mudando o nome Paulo, que era um perseguidor, se tornou um prisioneiro de Jesus. Outra pequena citação que poderia deixar aqui, veja: quando zombam da igreja, não estão realmente zombando da igreja, estão zombando de Jesus. Irmão, quando alguém está zombando de um ministério vindicado por Deus, quando você está zombando do seu irmão, que você não respeita o ofício, que você não respeita o irmão ou irmã, você está zombando de Jesus. Muitos hoje estão zombando do próprio Deus e não sabem nem o que eles estão fazendo. Estão zombando de Jesus. Porque me persegues? Como poderia Paulo então, com todo o seu intelecto, crer que era isto, que este grupo que estava perseguindo era o próprio Deus? Hoje acontece a mesma coisa, os filhos de Deus estão sendo perseguidos. E graças a Deus por isso, porque é Deus que está conosco. Perseguindo era o próprio Deus, que ele afirmava estar servindo. Acho que isto é, sem entrar em detalhes, acho que todos estamos bem treinados o suficiente para saber o que quero dizer aqui. A mesma coisa está acontecendo. Paulo, embora na ignorância, ainda assim era esperto, inteligente, muito mais inteligente do que aqueles galileus sem instrução que eles estavam perseguindo, que já havia em sua humildade aceitado este homem como Senhor. Mas Paulo, em seu grande ensino e intelecto, não podia aceitar isto. E que reviravolta deve ter sido para ele neste caminho, e ele foi cegado de modo que não cumprisse sua comissão, mas foi conduzido a um lugar numa rua chamada Direita, e a casa de um deles. E então chegou o profeta ali, chamado Ananias, o qual viu numa visão. Ele vindo, viu onde ele estava, foi até onde ele estava e entrou e disse: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me para que eu imponha as mãos sobre ti e tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja onde ele estava. Que coisa deve ter sido para Paulo? Está vendo? Tudo quanto ele havia sido treinado
a fazer era vice-versa. Assim agora, com toda a instrução que tinha, ela tornou-se simplesmente nada para ele. Toda aquela habilidade humana, aquela habilidade que ele aprendeu, que ele foi treinado lá, que estava querendo aquela ambição para ser um grande homem, toda aquela habilidade foi por terra. Mas quando ele viu a coluna de fogo, quando Ananias veio e colocou a mão sobre ele, houve uma viravolta. Aí você vai ver na sua vida lá atrás, quando você começou os primeiros passos, e depois cada um sabe o dia do seu novo nascimento. E aqui no parágrafo 81, o profeta diz: agora ele tinha de ser prisioneiro de alguma coisa, uma prisão. Assim, depois de comparar e ver, não é de se admirar que pudesse escrever o livro de Hebreus em tipo, está vendo? 3 anos e meio lá, banhando-se na palavra. Ô irmão, vamos nos banhar na palavra nesta noite. E constatando que o mesmo Deus que o chamou o estava levando de volta e mudando todo o seu intelecto. Você acha que o seu intelecto vai adiantar alguma coisa? Não. Deus não veio através de sublimidade de palavras humanas, mas ele veio através da demonstração do poder de Deus. E Deus tem feito algo tremendo nas nossas vidas. Banhado na palavra, constatando que o mesmo Deus que chamou o estava levando de volta e mudando todo o seu intelecto, mudando tudo que ele alguma vez pensou, tudo que treinou para ser, toda a sua ambição. Ô irmão, a ambição do cristão aqui na terra, sabe o que é? É envolver com esta mensagem, com esta palavra. Na onde está o corpo, ali se ajuntarão as águias. Você é uma águia de Deus? Eu sou uma águia de Deus. Minha vida, minha ambição é estar envolvido com esta mensagem. A minha ambição e a fé para o rápido está nessas mensagens. Vamos nos embriagar nesta mensagem. Oh, toda a sua ambição simplesmente removeu dele e se tornou um prisioneiro. Será que você está sendo um prisioneiro de Cristo? Lá no seu trabalho, lá na sua casa, onde você anda? Será que o seu testemunho, como que está sendo? Vós sois cartas lidas e escritas por todos. Pedro, quando ele negou a Jesus, chegou uma hora e falou: você é um deles? Pedro: não, é você, é sim. A sua palavra, a sua fala te denuncia. Ô irmão, os verdadeiros filhos de Deus, a fala dele, o testemunho dele, a posição dele, denuncia o que ele é. Hoje, eu fazendo fisioterapia, lá na clínica aí, e eles colocam um negócio assim, quente no meu braço assim, e depois vem o rapaz, o fisioterapeuta, ele vem, pega no braço e quase quebra o braço da gente. E aí na hora que ele coisou assim, eu em vez de gritar, eu falei: aleluia! Aí uma mulher olhou, aleluia, gemendo de dor. Aí ela olhou, ó, enquanto uns grita nome feio, xinga. Aí ele falou: não, esse aqui é porque é um crente. Ô irmão, o povo vê a diferença que você é. Olha o testemunho que você está dando, lá no seu trabalho, na sua casa, na rua.
Será que você está com a alma fervendo para ganhar uma alma? Será que o seu testemunho, vós sois carta lida e escrita por todos? Será que o seu testemunho está sendo, mostrando que você é como aqui Paulo se tornou um prisioneiro de Jesus? Essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade, que se encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande. Ô irmão, sabe quem que te trouxe aqui? Nesta noite foi Jesus. E aqui o grande Senhor Jesus, através desta mensagem, se você não vê Deus nisso, aonde você vai ver Deus? Essa é a verdadeira experiência de todo crente de verdade que se encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande, que você se torna um prisioneiro para o resto, está vendo? Você se livra de tudo para se aprisionar a isto. Você não fica envolvido com as coisas do mundo. Eu estava lavando, foi que dia? Segunda-feira, estava lavando o carro lá na porta de casa, passou um tenente, você não assiste o jogo? Eu falei, eu não perco tempo com isso. Enquanto muitos estão envolvidos com essas coisas do mundo, e se o rapto der aquela hora, você vai para onde? Você acha que você vai subir? É hora de nos atentar com mais diligência no Senhor, que uma hora dessa, a noivinha está indo embora. E aqueles que ficar para a grande tribulação? Vai ser triste. Mas quando você se torna dependente de Jesus, aprisioneiro de Jesus, você larga todas essas coisas do mundo, você nasceu de novo, você foi liberto dessas coisas terríveis. Mas se você não foi liberto, seja liberto nesta noite. Deus pode te libertar dessas coisas terríveis. Quem sabe este culto é o último culto. É hora de nos apegarmos mais a Deus e ver aqui, olha aqui, contando com algo que é tão grande. E o que é grande? É o Senhor Jesus. O que é grande? É esta mensagem. Você não tem visto Elohim nessa mensagem? E o profeta continua aqui, dizendo, você se livra de tudo para se aprisionar a isto. Você se torna dependente disto. Você já viu a pessoa quando ela é dependente de bebidas alcoólicas, dependente de droga? A carne só quer isso. Você sabia que a carne, irmão, que só quer ver você tranquilo, em berço esplêndido, tá tudo bem. Liga aí, liga a televisão aí, faz isso aqui, é glutonaria, é comelança. O profeta diz numa das mensagens que ele comeu 2 bifes, ele pediu perdão para Deus. E o que está sendo eu? O que está sendo você? É hora de nos atentar com mais diligência. É hora de nós estar embriagados nisso, dependente disso. Mas dependente de quê? Dependente, sabe o quê? Segurando esse guidão, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, e esta mensagem que nos prepara para o rapto. Foi expressado certa vez que Jesus disse: o reino do céu é como um homem que vai comprar pérola. Então, quando encontra a grande pérola, ele vende tudo o que tem para comprar essa. E assim é aqui, você tem uma concepção intelectual, você tem uma experiência teológica, mas quando chega a hora
em que você realmente encontra a coisa verdadeira. Você simplesmente vende tudo mais e se prende a isto. Você tem prendido nesta mensagem, nesta palavra? Paulo sabia o que era, ele constatou que estava preso a algo. Por isso que a partida do cristão, ela é tão boa. Esses dias que eu tive essas experiências, parece que você vai assim, chega lá, parece uma ambulância, você caído ali, sentindo dor, mas vem aquela paz. Meu filho perguntando, eu falei, não, estou tranquilo, foi? Ainda queria até ir lá para a beira do passeio. Não, acho que eu vou arrastar aqui para não trabalhar o trânsito. Ô irmão, Deus te dá uma tranquilidade, mas quando você está preso nesta mensagem, quando você está aprisionado pelo Senhor Jesus Cristo, aí vem outros julgando, a pessoa está passando por isso, que está pagando, que o quê? Está passando por isso, que está com o nariz em pé. Não, é experiência que te coloca mais perto de Deus. Eu anotei naquele dia, foi pregado lá em Campinas. Eu anotei que quando um irmão está passando por momentos difíceis, é porque ele está na sala de experiência de Deus. O cristão, ele tem que ser moído, ele tem que ser testado até o extremo para viver. Você vê aqui, ó, tá vendo essa aliança aqui? Olha que isso aqui era preta, era uma pedra preta. Mas aí foi o quê? Pá, vai batendo martelo. Quando vê aí, você vê aqui, ó, já vejo meu rosto ali, ó, você está resplandecendo. E o cristão, ele também é provado e testado até o extremo. Sabe para quê? Para refletir Cristo aqui na terra. Paulo sabia que ele constatou que estava preso a algo, como nós pomos um cavalo preso a um arreio. É para puxar alguma coisa. E Paulo soube, depois dessa experiência e 3 anos e meio, tipificando a experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e tinha preso pelo Espírito Santo. Vamos estar presos ao Espírito Santo. Oh Deus, eu vi o irmão orando aqui por os irmãos lá em, como é que chama lá? Venezuela, pessoas, muitos lá enterrados assim, escromo, passando dias, agarrado debaixo daqueles escromos, e aquele povo lá tirando eles, passando por um momento difícil. Nós não temos passado por nada ainda. Muitas das vezes, a pessoa pensa, eu estou passando, está passando nada? Você ainda não viu nada? Mas é hora, sabe de quê? Nos apegar nesta mensagem, nesta palavra. A gente sente por ele, sofre. Mas saiba de uma coisa, ainda uma hora chegará o seu Getsêmani. Saiba de uma coisa, Deus tem testado os seus filhos. A coisa ainda está muito tranquila, a coisa vai apertar ainda mais, e só vai subir no alto aqueles que estiver, sabe o quê? Aprisionado nesta mensagem, nesta palavra. E sabe de uma coisa, eu até anotei que o diabo está ensinando a dúvida. Sabia? O diabo, ele está ensinando a dúvida. Ele está querendo colocar dúvida. O fulano, o cicrano, eu não vou na igreja,
por isso, por aquilo, ele está querendo colocar dúvida no você, mas olha aqui, o Espírito Santo está ensinando, sabe o quê? Esta fé robusta, para te colocar na plataforma do rapto. Oh, ele compreendeu que Deus... E Paulo soube depois desta experiência, e 3 anos e meio tipificando a experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus o tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo. A experiência que teve para puxar o Evangelho na presença dos gentios. O Espírito, ele próprio o prendeu. Quando esse Espírito te apega, irmão, você fica embriagado na presença de Deus. E hoje, como servos de Cristo, nós tornamos presos, atados. Nós não podemos ir, estamos restringidos a ela, presos à palavra. Não importa o que alguém diga, você está preso a ela. Aí vem aquele hino, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Me lembro daquela passagem daquele missionário, estava com a esposa, seus 2 filhos. É nesses momentos que mostra o que a pessoa é. E aí chegou aquele cacique e falou: se você não deixar esse Deus, vou matar seus 2 filhos. E ele falou: atrás não volto, não volto não. Matou os 2 filhos. Se você não deixar esse seu Deus aí, vou matar a tua esposa. Ele olhou: atrás não volto, não volto não. Matou a esposa. Ei, se você não deixar esse Deus, eu vou te matar. E ele levantou os olhos, olhou a cruz. Irmão, quão é bom você estar olhando aquele dia no Calvário. Você saber que há uma ressurreição. Há uma ressurreição, como Abraão, quando ele chegou lá, foi levar o seu filho lá no Monte Moriá. Abardou as mulas e disse para a esposa: iremos e voltaremos. Por quê? Ele cria na ressurreição. Chegou a hora que o profeta de Deus, naquele momento difícil, árduo, Deus levou sua esposa, levou sua filha. E aí vem, o que o inimigo vem? Ele vem jogar dúvida. Será que eu sou uma crente? Será que eu sou um crente? Será que eu sou um eleito? Irmão, quando você entra na presença de Deus, eu me lembro da irmã Raquel aqui batendo aqui nesse púlpito aqui. Deus! Tem misericórdia de mim, Jesus! E Deus teve misericórdia. Saiba de uma coisa: quando você vem agonizando no altar, Ele está com os braços abertos te esperando para te abençoar. E esse Deus está aqui nesta noite. Aquele mesmo Deus que andava com o profeta William Marion Branham, aquele mesmo Deus que operou, é aquele mesmo Deus, está escrito. Ele é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele mesmo Deus que curou Jorai, que era um cego,
Aquele mesmo Deus está aqui nesta noite para te curar, para te abençoar. E esta mensagem tem nos colocado embriagado na presença de Deus. Você não está mais preso nas coisas do mundo, você está preso nesta palavra e nesta mensagem. Você não está olhando o testemunho de A, de B, mas você está olhando para aquele dia no Calvário. O profeta, quando ele estava ali, veio o inimigo na mente: ó, você não é um pregador? Quantas vezes o diabo, falei para minha esposa hoje, o diabo vem na mente, é o campo de batalha. Mas nesta noite você está o quê? Injetando as vitaminas de Deus lá dentro da tua alma. Na hora que ele vir na tua mente, algo vai surgir lá dentro, vai dizer: vai-te, Satanás! Eu sou o filho do rei! Eu sou uma filha do rei! Chegou a hora lá, aí ó, cadeira de roda. Saiu o caminhão de cadeira de roda. Saiu o caminhão de muleta. Olha lá, ó, sua esposa foi embora. Sua filha Sharon também foi embora. Que Deus é esse? E saiba de uma coisa, irmão, nós estamos na reta final. O que o diabo quer fazer é colocar dúvida. Você viu o que aconteceu? Não! Não deixa a dúvida entrar na sua mente. Olha para o Calvário, olha para o porto celestial. Muitos barcos têm afundado, mas o seu barquinho, com esta âncora, que é esta palavra, que é esta mensagem, que é o Senhor Jesus Cristo, fará você chegar ao porto celeste. Aleluia. E hoje, como servo de Cristo, nós tornamos presos, atados. Nós não podemos ir, estamos restringidos a ela, presos à palavra. Não importa o que alguém diga, você está preso a ela. Há algo acerca dela que você simplesmente não consegue se livrar dela. Você foi posto sob o jugo com ela pelo Espírito Santo e pôs sobre o jugo da palavra. Não importa o que qualquer um diga, é a palavra. Está sempre preso a ela, posto sob o jugo dela, a palavra pelo Espírito. Ele estava preso como Paulo estava preso à palavra de Deus, como Paulo, como profeta de Deus, estava preso à palavra de Deus. Ele só falava aquilo que ele ouvia o Pai, o Senhor Jesus falar. O que ele sempre falava? Assim diz o Senhor Jesus. Deus é tremendo. Ele tinha aprendido lá na parte remota do deserto arábico, quando todas as suas coisas anteriores e experiências e ambições que ele tinha sido despido destas coisas. E nós somos despidos das coisas do mundo. E sabe o que? Preso nesta mensagem, nesta palavra. Só para encerrar, o profeta diz aqui: agora é aí que encontramos hoje que devemos ser despido primeiro. Tira toda coisa do mundo. E as pessoas não querem ser despidas. Tem muita gente dentro de Israel que não quer ser despido das coisas do mundo. O irmão metodista quer se
apegar a um pouquinho do seu ensino metodista. O irmão Batista quer se apegar a um pouquinho do seu ensino batista, está vendo? Mas você tem de ser absolutamente despido de tudo e simplesmente nascer de novo outra vez e continuar dali, deixar o Espírito Santo conduzir. O Espírito Santo está te conduzindo? Seja despido das coisas do mundo. Deixe o Espírito Santo te conduzir. Você não pode dizer, bem, agora meu papai disse, quando entrou na igreja, que apertou a mão do pastor, ele foi um membro bom, leal. Isso pode ter estado bem para a raça dele, mas nós somos outra raça. Qual que é a sua raça? Na onde está o corpo, ali se ajuntarão o quê? As águias. Essa é a raça de Jesus. Essa é a raça dos eleitos. Está vendo? Agora devemos voltar aos tempos bíblicos para este dia, que cada um de nós possamos estar envolvido com esta mensagem, estar despido das coisas do mundo, para você com seus olhos espirituais enxergar Elohim nesta mensagem. Jesus nunca falou coisas difíceis, por isso que os verdadeiros pregadores estão agarrados nessa mensagem. Ele não deixou a simplicidade. Jesus nunca falou coisas difíceis, mas realizou coisas difíceis. Aí você vê muitos irmãos que estavam aqui gritando, que estavam aqui dizendo por desespero, entrando na presença de Deus, não falava coisas difíceis, mas Deus na vida de cada um deles realizou coisas difíceis. E neste ministério vindicado de Deus, Deus tem realizado coisas difíceis para o homem. Para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Isso te ajudou? Eu me sinto com as pernas trêmulas, porque Ele está aqui, Ele tem me ajudado. Eu sou o mais dependente dEle. Eu não sou nada, eu sou o pior da terra. Nós somos os piores da terra, mas sabemos que somos eleitos, predestinados desde antes da fundação do mundo. Deixa o Espírito Santo te guiar, deixa essa mensagem te guiar, deixa a mensagem de Elohim te guiar, envolva com isso, irmão. A fé para o rápido está nas mensagens, envolva com a palavra. Porque sabe o que vai acontecer se você não envolver com isso? Satanás vai te colocar dúvida, vai te colocar tantas coisas e você vai ficar apostatado. Mas você, quando você está agarrado nesta mensagem, nesta palavra, nada poderá te tirar da presença de Deus, porque você está aprisionado no Senhor Jesus Cristo. Nesta mensagem, nesta palavra, Deus vos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Levante suas mãos e diga: Senhor Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, continue abençoando, ó Pai, o irmão evangelista Ademilson Ribeiro, ó Pai, com a unção da mensagem sobre ele, ó Pai. E nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor tem falado conosco nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, leve, Pai, seus filhos de volta para os seus lares, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, ó Pai.
Amém, Jesus. Aleluia. Digam o outro, Deus abençoe. O culto está encerrado. Aleluia. deixará meu pé vacilar, me guardando nunca tosquenejará. O guarda de Israel sempre comigo está. Minha entrada e saída, fiel é o Senhor e comigo estará. És a sombra à minha direita e minha alma do mal sempre há de livrar. Sem tu nada se fez.